a paz do Senhor Jesus. Eu amo este louvor é maravilhoso, um louvor de adoração. E nós precisamos adorar o Senhor, amém? Para ver o operar de Deus em nossas vidas. É importante termos uma vida de paz, uma paz que excede todo entendimento humano. E só Deus tem essa paz para mim e você. Jesus disse a seus discípulos: a paz seja convosco. E hoje, mesmo Jesus está dizendo a mim e a você: a paz seja convosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como eu amo este louvor. Diz para o Senhor: quero lhe oferecer o meu melhor, Senhor. Receba no trono da tua glória a minha adoração. Eu me rendo a teus pés, porque tu és santo, 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 Senhor. Receba, Senhor, receba a minha adoração. Oh, aleluia. Somos mesmo pequenos, falhos, mas o Senhor entende tudo isto. Não merecemos mesmo o amor de Cristo, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de nós. Mesmo sendo tão falhos, o Senhor nos ama. Ele nos ama, está sempre nos resgatando, sempre nos moldando o vaso, não é verdade? Glória a Deus. Oh Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, aleluia. Glória a Deus. Deus quer falar conosco aqui hoje em João, capítulo 20, versículo 19. Diz a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Eu também vos envio. A paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e lhe disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e credes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que forte, né? Como essa palavra vem de confronto aos nossos corações. Nós vemos aqui uma visão de Tomé, uma visão de incredulidade. Interessante que eu falei sobre, semana passada, sobre estarmos, será que estamos na visão de Deus ou na nossa visão humana, natural? Muitas vezes agimos assim. E nós vemos aqui Tomé, né, com a visão totalmente de incredulidade. Mas o que eu quero te dizer é que Deus conhece o nosso íntimo. Deus sabe todas as coisas. Ele quer apenas o quê? Que eu e você, nós venhamos perseverarmos na fé, rompendo em fé. Nós vemos aqui os discípulos, eles estavam aqui trancados, mas estavam perseverando. Estavam buscando. Logo após a morte de Jesus, eles tiveram medo da perseguição ali dos judeus.
E diz a palavra é clara, que trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. E veio Jesus e pôs-se no meio e lhes disse, paz seja convosco. Jesus, ele conhece os nossos medos, conhece o nosso limite. O que ele quer é que eu e você, que nós venhamos o quê? Perseverar na fé. Mesmo ali com medo, os discípulos estavam o quê? Perseverando, estavam ali trancados, mas estavam orando. Muitas vezes nós ficamos assim, trancados em algum quartinho da nossa vida, com medo de alguma situação, de uma enfermidade, com medo do desemprego, com medo de algo não dar certo, a vida financeira talvez não vai bem. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Eu não sei se você está trancado também, com medo, até mesmo talvez da Covid. Mas Jesus está dizendo, paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu quero te dizer que muitas vezes nós ficamos trancados, sim, em nossas opiniões, trancadas em várias situações, principalmente aqui medo, como estavam aqui os seus discípulos. Qual é o teu medo? Jesus estava ali com seus discípulos, ele aparece ali no meio deles. Jesus aqui, ele já havia sido crucificado e ele voltou ali, ele foi ali para dar-lhe aos seus discípulos a sua paz. Hoje Cristo vive, ele vive. E ele está perguntando a mim e a você hoje, qual é o seu medo? Medo de qual situação? Em qual quarto você está trancado? Você quer sair para fora? Jesus está dizendo, a paz seja convosco. Eu sou o príncipe da paz. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É isto, é palavra do Senhor. Não precisa ter medo. E diz a palavra que logo que Jesus diz, paz seja convosco, e dizendo isto, o que ele fez? Ele mostrou as mãos de um lado. Por que Jesus fez isto? O que me leva a entender, porque ele sabia qual era o coração ali de cada um de seus discípulos. Às vezes criticamos tanto Tomé, né? Que diz a palavra que Tomé quando soube que Jesus havia ali aparecido, né? Quando ele ouviu o comentário, diz que ele disse, olha, a palavra diz, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Mas na verdade, sabe o que o Senhor revela agora neste momento em meu coração? Que na verdade nenhum deles criam na verdade. Estavam com medo, estavam mergulhados em seus medos. E Jesus, conhecendo o coração de cada um deles, por isso que Jesus chega, coloca ali no meio deles, dirige a eles a paz e logo em seguida mostra as mãos de um lado. Porque Jesus, conhecendo o coração deles, talvez eles não iam ter a coragem de Tomé. Tomé foi corajoso em dizer, olha, eu não creio, se eu não colocar a mão. Ele expôs o que realmente estava dentro do coração dele. E muitas vezes nós não temos essa coragem. Mas para Jesus você pode falar tudo. Fala, Jesus, eu confesso para o Senhor que a minha fé está pequena. Eu tenho orado, eu tenho buscado nessa situação. Mas eu confesso para o Senhor que eu não consigo crer. Não disfarça para Jesus, não precisa. Nós temos que sermos sinceros. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos. A palavra do Senhor é bem clara, diz que até mesmo antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Sabe, igreja, talvez é isso que está faltando na minha vida e na sua vida. Sermos mais transparentes com Deus. Às vezes, muitas vezes queremos fantasiar, ou não vou dizer nem enganar ninguém, porque ninguém engana ninguém, nós sabemos, mas muitas vezes nós queremos fantasiar nós mesmos, que temos uma fé gigantesca, e muitas vezes a nossa fé está oscilando. Semana passada Deus falou muito comigo sobre a fé que oscila. Muitas vezes nós oscilamos. Quando houve ali a multiplicação de pães
Nós vemos ali que Felipe oscilou na fé, André oscilou em sua fé. Mas mesmo assim, Deus operou um milagre. Então, mesmo quando nós oscilarmos a nossa fé, Deus vai operar um milagre. O que Ele quer de mim, de você, é que sejamos discípulos, é que venhamos segui-lo bem de pertinho. As coisas estão dando tudo certo, estou seguindo a Deus. As coisas começaram a dar errado, eu continuo seguindo a Deus. Eu não sigo a Deus somente pelos milagres que Ele tem me proporcionado, mas pelo que Ele é. É claro que nós amamos milagres, não é verdade? Mas nós seguimos o Senhor pelo que Ele é. Independente da situação, se as coisas derem certo ou se derem errado, nós temos que seguir a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu vejo sempre um Cristo vivo, um Cristo nos resgatando da nossa incredulidade. E nós vemos aqui Cristo resgatando os seus discípulos de uma incredulidade que havia sido marcada na vida deles devido à situação que eles estavam enfrentando. E é assim na minha vida e na sua vida. Muitas vezes enfrentamos situações terríveis. E o medo vem, a incredulidade vem. Não precisa você falar para ninguém, conta para Jesus. Conta para Jesus quais são os seus medos, qual é a sua incredulidade, conta para Jesus. É isso que nós temos que fazer. E diz a palavra que quando Jesus mostra-lhe as mãos e o lado, eles se alegraram ao ver o Senhor. Porque eles viram o Senhor e tiveram convicção, é Cristo, é Ele. Olha a marca, aleluia. E Jesus olha para eles e outra vez, quando eles se alegram, Jesus disse o quê? Paz seja convosco. Quando nós nos alegramos, a paz do Senhor, ela é derramada sobre a minha vida e sua vida, porque nós usamos a fé, nós exercitamos a nossa fé. É isso que Deus quer de mim, de você, que nós venhamos exercitar a nossa fé. Pastora, mas está tudo tão difícil. Você não sabe o que eu tenho passado. Conta para Jesus. Pastora, mas ele sabe. Conta para Jesus. Ele disse que nós temos que pedir. Se a gente pedir, a porta vai abrir. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente bater, a porta vai abrir. Buscai-me-eis e me achareis, mas quando me buscares de todo o vosso coração, se eu pedir, ele vai dar. Então é necessário pedir, é necessário falar com o Senhor, é necessário clamar. Ele mesmo disse, clama a mim, anunciar-te-ei, enviar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nada sabemos, igreja. Você acha que os discípulos ali sabiam que Jesus poderia aparecer a eles ali? Não, não. Mas estavam ali perseverando, mesmo oscilando na fé. Estavam ali perseverando, estavam em oração, estavam reunidos. É isso que Deus quer de mim, de você, mesmo vacilando na fé. Deus quer que nós venhamos que nos reunir, buscá-lo de verdade, com interesse de coração. Pede, que você recebe. É isto. Então nós vemos que eles se alegraram a ver Cristo. Por que, igreja? Porque Jesus, de certa forma, quando mostrou as mãos, está dizendo, sou eu mesmo. Sou eu, Jesus. Vocês estão entendendo? Que lá no fundo, eu creio que Jesus sabia que eles iam ter um temor, mas não teria talvez a coragem de Tomé de falar toda a verdade. Às vezes Tomé, ele é tão criticado, né? Quando falamos, nossa, Tomé é o incrédulo, Tomé, não é verdade? Não, na verdade eu achei ele muito corajoso de expor realmente tudo que estava dentro dele ali aos seus amigos, irmãos. Muitas vezes nós não temos essa coragem. Estamos morrendo na fé e não temos coragem de rasgar o nosso coração para ninguém e nem mesmo para Jesus. Quando Tomé rasgou o seu coração ali para os seus irmãos, discípulos do Senhor Jesus, nós vemos logo após Jesus trabalhando e movendo na vida dele. Talvez é isso que te falta. Ter coragem de se reunir, chamar teu pastor, chamar alguém que você confia e rasgar teu coração, para que vocês possam juntos orar.
Diz a palavra que Jesus, ele diz novamente, né? Outra vez, paz seja convosco. Jesus ama nos dar sua paz. A paz do Senhor é tudo que eu e você, que nós precisamos. E diz a palavra que Tomé, ele não estava neste momento ali com os discípulos, mas quando contaram a ele disse, não, eu não creio, se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum, eu vou acreditar. Mas a palavra do Senhor é bem clara, que passado 8 dias, o Senhor Jesus, aleluia, ele volta ali. Mas é interessante que eles estavam ali, os discípulos estavam outra vez ali reunidos. E Tomé dessa vez estava com eles. Tomé decidiu perseverar na fé. Eu imagino que Tomé pensou, bom, se isto é uma verdade, que lá dentro dele ele sabia que era uma verdade. E ele disse, ele vai voltar, ele vai voltar. E assim aconteceu. As portas estavam trancadas, porque eles continuavam com medo. E veio Jesus, se colocou ali no meio deles e Jesus disse novamente, paz seja convosco. É isto que eu e você precisa. Mas só vamos encontrar essa paz quando estivermos no lugar certo, quando estivermos em posição com Deus. Nós vemos que os discípulos estavam sempre reunidos, buscando, orando, falando com Deus. E a paz do Senhor sempre era jorrada no meio deles. Sempre o Senhor chegava, você pode ver que só nesse texto, o Senhor Jesus, ele disse 3 vezes, a paz seja convosco. Isto é, essa paz do Senhor, ela excede qualquer entendimento humano. É uma paz que cura, é uma paz que transborda unção em nossas vidas. É uma paz que abre o nosso entendimento, é uma paz que nos leva a crer. É uma paz que suga todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade. É uma paz que elimina todo o mal. É a paz do Senhor. E diz a palavra que Jesus, ele, de certa forma, ele confronta ali Tomé. E logo ele disse a Tomé, ele fala, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E essa advertência o Senhor continua fazendo a mim e a você, nos exortando, não sejas incrédulo, mas seja crente. Muitas vezes nós somos incrédulos demais. E diz a palavra que Tomé, neste momento, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Então ele deixa claro aqui a divindade de Deus, a divindade de Jesus. Ele deixa claríssimo, Senhor meu e Deus meu. Que forte. Neste momento, eu creio que ele falou, gente, o que eu fiz, o que eu falei? Mas nós temos um Deus que nos entende as nossas fraquezas, que nos compreende, está sempre voltando para nos revelar a si mesmo, revelar a nós mesmos. Está sempre voltando. A questão é, será que ele tem nos pegado em posição, em lugar de oração? Então Jesus, ele disse, olha, você, porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Esses bem-aventurados hoje somos nós. Jesus conhece as nossas dificuldades, assim como ele conhecia a dificuldade de seus discípulos, uma a uma. Ele conhece também as minhas e as suas dificuldades. Ele conhece o nosso limite. Ele sabe quando nós vamos vacilar. Mas ele está sempre voltando para nos restaurar, para nos moldar o vaso. A questão é, eu tenho permitido Deus me moldar? Eu só preciso dar um passo em direção ao Senhor. Todos nós vacilamos nessa caminhada com Cristo. Todos nós. Todos, igreja. Ninguém até hoje deixou de vacilar. Até mesmo os seus discípulos, que seguiram Jesus bem de perto. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então nós vacilamos sim. O que nós temos que fazer é chegar ao teu Senhor e falar, Deus, abre o meu entendimento, abra os olhos
no meu coração, porque eu quero te ver. Nós não podemos perder a visão de quem é Deus. Nós não podemos perder a visão de quem nós somos em Deus. Nós não podemos perder a visão do que nós podemos em Deus. Nós vemos aqui, de certa forma, os seus discípulos estavam fracos, cansados, estavam perdendo a visão do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo que ele mesmo havia falado que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E muitas vezes nós estamos assim, perdendo a visão do que nós podemos em Deus, de quem nós somos em Deus. Mas Cristo está voltando para mim e para você, está dizendo: a paz seja convosco. Qual é o seu medo? Estou cuidando deste medo. Estou cuidando desse vacilo. Nós vacilamos. Nós vacilamos. Muitas vezes as coisas estão dando certo, estou seguindo a Deus, as coisas começam a complicar, começamos a falar, a reclamar e a questionar. E nós não podemos murmurar, porque foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Eles murmuraram, eles questionaram, foram incrédulos, morreram no deserto, porque eles perderam a visão de quem era Deus, porque murmuraram. A partir da murmuração veio a incredulidade, e eles perderam a visão do que eles podiam em Deus. Quantos milagres aquele povo já haviam presenciado, não é verdade? Suas vestes, as roupas não se envelheciam, nem seus calçados. O maná sempre presente à mesa deles, nunca faltou comida. Sabemos que o deserto é lugar muito difícil de viver, muito difícil. Ora muito quente, ora muito frio. Mas sabemos que Jesus, ele entra conosco no deserto. Eu não sei o deserto que você tem enfrentado. Talvez você tenha enfrentado algum deserto e você não tem conseguido ver a mão de Deus. Mas ele está aí, nesse deserto, junto com você. Fala para ele: abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. Não deixe eu perder a visão de quem é o Senhor na minha vida. O povo de Israel só morreram no deserto porque murmuraram muito, porque eles perderam a visão de quem era Deus. Mesmo vivendo meio tantos milagres, Deus sustentando. Durante o dia havia ali uma coluna, né? Uma nuvem. Durante o dia havia uma nuvem cobrindo eles, para que o sol escaldante não os queimasse. À noite fria, muito fria, havia uma coluna de fogo ali sustentando eles, aquecendo eles. Deus nos aquece nos desertos. Deus cuida de nós no meio do deserto. Continua firme, continue orando, continue perseverando. O que Deus quer só que nós venhamos ficar em posição. O povo de Israel, eles saíram da posição. Quando nós começamos a murmurar, a questionar Deus, nós abandonamos a nossa posição nele e entramos na murmuração e damos uma brecha muito grande para o adversário. Sabe, nós vemos que Tomé, ele oscilou na fé. Não só Tomé, os demais discípulos também estavam oscilando na fé, estavam com medo. Todos nós, tem momento na nossa vida que a gente vai sim oscilar na nossa fé. Mas é interessante que mesmo Filipe oscilando e vacilando na sua fé, Jesus volta e olha para ele com seu olhar de amor, com seu olhar de misericórdia, se põe ali no meio deles. A palavra é clara, diz: a paz seja convosco. Essa paz que você precisa, essa paz que eu preciso, é a paz de Cristo. É a paz de Cristo. É a paz de Cristo. Nós precisamos crer que verdadeiramente Ele é um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Nós não podemos olhar para situações difíceis. Sabe, Tomé e os demais discípulos ficaram ali com medo da oposição dos religiosos, dos judeus, que poderiam matá-los. E eles pensaram: e agora o nosso rei não está conosco, o rei Jesus? E eles se perderam, vacilaram, esqueceram que ele estava vivo e que ele havia ressuscitado. Sabe, nós ficamos muitas vezes olhando também para a situação difícil. Esquecemos que servimos a um Cristo vivo.
Muitas vezes nós não nos pegamos pensando, mas essa enfermidade, o médico falou que não tem como. Olha, minha vida financeira, eu tenho tantas coisas para pagar, mas o que eu vou fazer essa semana? A dívida é grande, a enfermidade é grande, estou desempregado. Mas Jesus está dizendo: a paz seja convosco. Receba a paz de Cristo e as coisas vão começar a se ajustar na sua vida. Você crê nisto? Somente adore o Senhor. Coloque esse louvor, o vaso de alabastro. Põe a testa no chão. Chora com Deus e adore o Senhor. Se as coisas estão tudo muito bem na tua vida, adore muito mais o Senhor. Fala: Senhor, obrigado. Mas quando vir momentos difíceis, não reclame, não murmure. Adore o Senhor. Louve ao Senhor. Porque Ele tem o melhor para mim e Ele tem o melhor para você. E Ele é um Cristo vivo. Ele está sempre voltando para nos dar a sua paz. Mesmo quando nós vacilamos, mesmo quando nós nos distanciamos dele, Ele volta. Ele está dizendo: a paz seja convosco. Que você possa dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Podemos crer no amanhã. Servimos a um Cristo vivo que nos ama. Mesmo quando oscilamos na fé, Ele está sempre voltando e falando: filho, filha, apenas credes em mim. Eu tenho o melhor para você, não temas. Eu tenho o melhor para você. Aleluia. A minha vida está nas mãos do Senhor e a sua também. Aleluia. Ele está vivo, igreja. Creia no Cristo vivo, ressurreto. Ele é o pão da vida. E Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Ele é o Deus vivo, um Deus que nos ama. E a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Receba essa palavra no teu coração. Que a paz do Senhor esteja convosco. Jesus está dando a paz. Está falando agora aí bem no seu ouvido, bem aqui comigo. A paz seja convosco. Amém?